Olá, turminhas, tudo bem com vocês? Hoje nós temos mais uma videoaula especial sobre organologia e nós vamos conhecer um outro instrumento hoje e eu trouxe mais um amigo para estar aqui comigo falando sobre um instrumento que eu sei que alguns de vocês gostam, que é a guitarra. Deixa eu então passar aqui de cara para o meu amigo Caio Gabriel. Ele também é professor aí do Basileu, e aí eu vou passar para ele aqui que ele vai se apresentar melhor para vocês. Caio, desde já, brigadão por aceitar esse convite aí para a gente fazer essa aula para as nossas turminhas. Contigo. Fala galerinha, tudo bom com vocês? Olha, assim como o Nairon falou, meu nome é Caio Gabriel, tá? Eu tenho 22 anos, sou professor aí de guitarra e violão do Basileu França. Fui aluno do Nairon, somos amigos aí de longa data, então vocês estão em excelentes mãos. E eu estudo guitarra e violão aí já tem uns 10 anos mais ou menos. E saibam vocês que vai ser um prazerzão estar aqui com vocês hoje, tá bom? Beleza, bom demais. Apresenta para nós esse instrumento aí. Nós tivemos a primeira videoaula que nós tivemos sobre organologia foi sobre o violão. E parece que a guitarra vem dessa família aí, né? Explica um pouquinho mais para nós. Beleza, aqui olha, trouxe então esse brinquedinho aqui, ela é tipo uma prima do violão. E é isso mesmo aí que você falou, Nairon, são instrumentos que descendem um do outro. E funciona assim, ó, gente. A guitarra ela foi criada ali mais ou menos em torno de 1930 por dois amigos, o George e o Adolf. Um ele consertava instrumentos, ele era músico e consertava instrumentos, o outro era um engenheiro elétrico. E aí eles pegaram e fizeram uma mistura do violão e da guitarra havaiana. Não sei se vocês conhecem a guitarra havaiana, mas é uma guitarra assim, ó, tem um braço de guitarra normalmente, o corpo dela é redondinho, pequenininho assim, e ela é colocada assim, ó, no colo e tocada como se fosse um piano, uma mistura de piano com guitarra mais ou menos. E aí o George e o Adolf criaram a guitarra no intuito de gerar um instrumento com um som um pouco mais pesado, com um som um pouco mais presente, por conta de alguns estilos musicais, assim, que até então eles tocavam só com violão, só que esses estilos musicais pediam um som mais robusto, um som mais agressivo, e aí por conta disso eles criaram a guitarra. Isso foi ali em torno de 1930 mais ou menos. Legal. A gente percebe algumas diferenças da guitarra para o violão, e aí apresenta para nós então as partes da guitarra. Beleza, olha só, a guitarra ela tem algumas partes que se assemelham bastante do violão por serem instrumentos primos. E olha só, a gente tem aqui as cordas dela, né? As cordas do violão da guitarra são 6 cordas também, iguais às do violão. E aí você tem as casas, né? A casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5 e assim por diante. Esses ferrinhos que vocês estão vendo aqui, olha, são os trastes, eles servem para poder separar uma casa da outra. Aí você tem as tarraxas servem para afinação, tá ok? Aí vocês vão ter aqui os captadores, quase que eu erro aqui, gente, como é que faz um trem desse? Vocês têm aqui os captadores eles servem para poder captar o som da guitarra, porque a guitarra, ela é um instrumento elétrico, ela não é igual ao violão. O violão ela tem uma boca aqui, você tocou, aquela boca vai captar o som e vai gerar som. A guitarra já não é assim. A guitarra precisa de uma caixa de som. Vocês viram aqui ó, que ela está ligada em um cabo, certo? E aí como é que o som sai da guitarra? Quando eu toco, esses captadores aqui vão captar o som da guitarra, vão mandar para o cabo, que vão mandar para essa caixinha que está aqui atrás de mim. E aí essa caixinha vai gerar o som da guitarra. Então você tem aqui também os potenciômetros, que servem de volume, grave, médio, agudo. Aqui você vai ter também, olha, a chave seletora de captadores. O que eu faço com essa chave? Com essa chave eu desligo e ligo o som de cada captador. Então se eu quero um som mais agudo da guitarra, eu deixo o captador aqui para baixo, porque eu vou deixar só eu deixo essa chave para baixo, porque eu vou deixar só esse captador ligado. Se eu quero um som mais grave, aí eu subo a chave toda, porque eu ligo só esse. Se eu quero um som médio, eu deixo a chave bem no meio,
porque tá ligado só esse. Então, basicamente, as principais partes da guitarra são essa, né, Iron? É isso daí, pessoal. É isso que a gente tem de mais básico aqui da guitarra. Legal. A guitarra é um instrumento elétrico, por isso que tem esses captadores aí, não é? O violão, como a gente viu, o violão tem a boca por onde sai o som. O som ressoa no corpo do instrumento e sai por ali, enquanto que a guitarra, se não tiver ligado numa caixa de som, é um som bem baixinho, né? Aí por isso que a gente diz que é um instrumento elétrico, porque ele é conectado numa caixa de som, e esses captadores que você apresentou aí é o que vai fazer como o microfone faz na voz, né? Ele vai captar o som da guitarra e vai amplificar, vai aumentar esse volume, né? E os nomes das cordas na guitarra é a mesma coisa do violão? Exatamente, Nairo. As cordas no violão, elas são as mesmas das cordas da guitarra, assim, em questão de afinação. O material tende a ser um pouco mais diferente, mas as cordas têm a mesma afinação, elas têm o mesmo nome. Que nem eu falei, são o mesmo número de cordas. Então, assim como o violão, a guitarra ela vai ter 6 cordas, onde a primeira corda se chama Mi, a segunda Si, a terceira Sol, a quarta Ré, a quinta Lá, e a sexta corda é um Mi de novo, só que mais grave. E assim como no violão, elas são contadas de baixo para cima e não de cima para baixo. Então, se alguém te falar que essa daqui é a corda 1, não é verdade. Essa aqui é a corda 6, a corda 1 é essa de baixo aqui. Legal, beleza. Então, como tem os mesmos nomes as cordas, quer dizer que quem toca violão pode tocar guitarra também? Bom, não necessariamente, olha só. Apesar de serem instrumentos primos, não quer dizer que quem já toca violão vai conseguir tocar guitarra, pelo fato de que, por exemplo, é a mesma coisa que eu dizer que quem dirige carro vai conseguir dirigir ônibus. São parecidos, mas na aplicabilidade vai ser um pouco diferente. Então, assim, a guitarra e o violão, eles têm formas de serem aplicados na música de um jeito diferente. Então, algumas técnicas diferem um pouco mais. Agora é o seguinte, quem já toca violão vai ter mais facilidade de desenvolver o aprendizado da guitarra, tá? Vai ter mais facilidade e vice-versa também. Agora, é necessário aprender essas demais técnicas que serão necessárias para o aprendizado de um instrumento para outro. Legal, então fala para nós quais são essas técnicas diferenciadas. No violão a gente viu que basicamente a gente pode tocar o dedilhado ou então a batida, né, a palheta e tal. E o que tem aí de diferente nas técnicas para tocar a guitarra? Então, olha só, a guitarra ela se diferencia do violão em alguns aspectos. Por exemplo, na questão da aplicabilidade no meio da música, a maior diferença que a gente vê é a questão que a guitarra ela tem aquela coisa de aparecer mais com solos, ela faz alguns acordes de preenchimento maior, alguns momentos de preenchimento na música, alguns dedilhados aí para encaixar algum arranjo, enquanto o violão ele tende a ficar mais na questão da segurança harmônica da música, ele é mais responsável pela harmonia. Agora a guitarra ela tem muito diferencial, principalmente na questão dos solos. Porque é o seguinte, guitarra a gente sola com esse carinha aqui chamado palheta. Tem guitarristas que solam só no dedilhado, sem usar palheta? Tem, mas é mais raro. O mais comum é a galera solar com palheta mesmo. E aí na questão da palheta você tem algumas técnicas que são mais usadas, que não são lá tão usadas no violão. Que é, por exemplo, a técnica da palhetada alternada. O que é a palhetada alternada? Você vai ter aqui palhetada para cima e para baixo o tempo todo, olha. Você tem a sweep, que é palhetada para uma direção só. Você tem o legato, né, que é eu não palheto, eu faço tudo na mão esquerda. Então, basicamente, essas são algumas das técnicas de guitarra específicas que não tendem a aparecer muito no violão. Beleza. E que conselhos você daria
para aqueles aluninhos que talvez já tinham assim uma queda pela guitarra. Nós estamos falando aqui com os alunos da turma 4 do curso de Arte e Educação. No próximo ano, eles devem fazer o FIC. Alguns estão aí com a intenção de fazer o FIC de música. E de repente, com essa aula, agora o olho brilhou e eles disseram: pronto, é esse o instrumento que eu quero aprender. Quais conselhos que você pode dizer aí, os primeiros passos para quem quer aprender a tocar guitarra?